documento apresentado, chamado Pacto por Bauru, é muito bonito. Foi muito bem apresentado, utilizando todos os recursos modernos audiovisuais, mas a sensação que nós temos é que é mais do mesmo, ou seja, a nossa municipalidade, o nosso poder executivo tem sido pródigo em desenvolver atividades no papel ou também em discurso. Nós temos ouvido muita promessa, mas pouquíssima realização. Pouca coisa tem se tornado realidade, para não dizer quase nada. A nossa grande preocupação é melhorar a condição de atendimento da nossa rede hospitalar. Isso é que é fundamental no município. Enquanto isso, nós estamos fazendo atividades que apenas retardam o surgimento dos chamados picos, ou seja, nós estamos, como o pessoal diz, achatando a curva, mas empurrando o problema lá para frente. É como se a gente varresse a sujeira da casa para baixo do tapete. Ela vai continuar dentro da casa, não tem jeito. Ela vai ficar apenas escondida. O nosso problema permanece. Nós precisávamos, ao mesmo tempo em que nós estamos tentando retardar a chegada desses picos, ter as medidas de melhoria da nossa rede hospitalar já implantadas. E o que nós temos até o presente momento são promessas. Nós ainda não vimos aumentar em nada. Não chegaram respiradores, não foram instalados os leitos de UTI, nada daquilo que nos confortaria para dizer que estamos preparados para enfrentar a epidemia foi realizado. O plano, por sua vez, ele trabalha com alguns indicadores que nós temos uma série de dúvidas sobre o cálculo deles. Para nós, eles têm apenas um disfarce de científico, ou seja, eles foram moldados de modo a parecer que foi alguma coisa previamente dimensionada, calculada, quantificada, quando, na verdade, o que a gente sente é que esses indicadores são construídos em cima de expectativas, em cima de dados que não são precisos, em cima de especulações, em cima de achismo. Então, pouco importa que ele seja apresentado na forma de uma forma matemática, né, uma fórmula matemática, não vai ajudar a gente a compreender o que vai acontecer com o município de Bauru nesse futuro próximo. Nós estamos muito preocupados com a saúde de Bauru. Estamos preocupados, por óbvio, com a saúde do munícipe de Bauru, do bauruense, mas estamos preocupados também na saúde da cidade, melhor dizendo. É importantíssimo que, passado esse período, nós tenhamos uma cidade ainda, uma cidade que possa continuar o seu caminho, buscar o seu desenvolvimento, e nós estamos achando que nós estamos caminhando cada vez mais para baixo e cada vez mais ficando distante desse momento em que a gente acredita que a cidade vai ressurgir. Essa é a nossa preocupação. Presidente, com relação a essa lentidão na estruturação do sistema de saúde do município, o prefeito Gazeta alega, dentre outros fatores, dificuldade na aquisição de respiradores para equipar o atendimento nos hospitais. O senhor apontou algumas alternativas, como, por exemplo, a negociação desse tipo de equipamento com países que já passaram pelo pico de contaminação mais acentuado? Isso é verdade. O governo federal, que estava negociando com a China a vinda de uma quantidade de respiradores para o Brasil, foi surpreendido com a decisão da China de não enviar mais esses respiradores. A China é um país fechado, é um país que eu comparo com um buraco negro. A gente tem muito pouca informação e o governo que existe na China é um governo totalitário, difícil de relacionamento com estados democráticos. Então, eu apenas sinalizei que, como a Europa está passando agora por um momento de distensão, ou seja, eles estão diminuindo as medidas que adotaram lá para controlar a epidemia de coronavírus, eles já estão começando a fechar alguns
hospitais que eles abriram. Então, acredito eu que eles já vão começar a poder disponibilizar de equipamentos que estavam instalados nesses hospitais. Eu penso que é o momento do Brasil, do Estado de São Paulo, dos municípios aqui que têm força econômica, se mobilizarem no sentido de fazer contato com esses estados europeus, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, até mesmo Portugal. Todos esses países já estão começando a permitir uma maior liberdade para o seu povo, porque entenderam que o período mais crítico da doença já passou. Então, se eles se prepararam para enfrentar esse momento, deve estar, nesse exato instante, existindo uma sobra de equipamentos que poderiam ser perfeitamente aplicados aqui no Brasil. Presidente, ainda com relação a esse pacto por Bauru apresentado pela Prefeitura, que vem gerado esses questionamentos com relação à validade das projeções, o senhor também fez alguns apontamentos, inclusive durante seus pronunciamentos nas últimas sessões virtuais, com relação às informações divulgadas pelo Serviço de Monitoramento de Geolocalização de Celulares para medir o distanciamento social. Qual é a preocupação do senhor com relação à legitimidade desses números? Na verdade, esses números são informados pelas operadoras de telefone. E essas operadoras simplesmente informam o número baseado naquilo que a antena ou as antenas que eles têm esparramadas pela cidade informam para ele. Quando você se desloca de um lado para o outro, ao passar de uma antena para outra, a antena sinaliza que está havendo uma movimentação. Agora, é um número relativo, ele não é um número absoluto. Tem pessoas, por exemplo, que têm 2, às vezes até 3 telefones diferentes, de operadoras diferentes, porque tem lugares da cidade que pegam uma operadora, tem lugares que pegam outra. Se essa pessoa se desloca com seus 3 aparelhos, nós vamos computar que tem 3 pessoas se deslocando, porque ela leva em consideração o aparelho, não leva em consideração a pessoa. Ele não está associado a um indivíduo, ele está associado a um aparelho. Então, esse é um número que a gente não tem certeza. Além do que, muitas dessas pessoas estão circulando autorizadamente, porque são as pessoas que estão trabalhando nos locais onde é permitido trabalhar. Além disso, tem um terceiro contingente de pessoas que está se deslocando momentaneamente. Está saindo para ir até a farmácia e voltar, ou até o mercado e voltar. Faz isso 1 ou 2 vezes, no máximo, na semana. Então, dizer que não está havendo um isolamento social por conta dessa informação é uma afirmação que não é segura, não é garantida. Pode estar havendo. Aliás, os números de Bauru, divulgados inclusive até hoje, na data de hoje, né, são baixos. Comparados os números de morte por 100 mil habitantes, nós estamos numa faixa muito inferior a muitos outros municípios que tem população até menor do que a da cidade de Bauru. Então, não estou acreditando que decidir em cima desses números seja uma decisão que a gente possa dizer que é científica e que é correta. Eu tenho a impressão que nós devíamos ter outro tipo de avaliação, e nada melhor do que a avaliação daqueles que estão envolvidos. Eu sugeri ao Sincomércio, o Sincomércio fez uma pesquisa ligada aos supermercados, por exemplo. Os supermercados estão funcionando desde o primeiro dia da quarentena. Eu estive em um supermercado, foi assim que eu me inspirei para falar isso, conversei com o gerente, ele disse: eu tenho 300 funcionários trabalhando aqui, não tenho ninguém que tenha sido afastado por ter sido contaminado com o coronavírus. Quando eu sugeri isso ao Sincomércio, o Sincomércio pesquisou um universo de quase 5 mil funcionários. Não achou ninguém. Ninguém afastado. Então, essas pessoas que estão na rua aqui em Bauru, na rua que, maneira de dizer, é fora de casa, né, não estão sofrendo a consequência do coronavírus. Então, a preocupação de manter essas pessoas em casa começa a ficar discutível. Nós temos que manter, insisto que sejam mantidas as pessoas de risco. Essas precisam, essas não tem jeito. Quanto mais a gente poupá-las, melhor. Mas não vejo por que a gente deveria manter isolado
pessoas que está se comprovando que tem resistência para o enfrentamento dessa situação.